Esta é a nossa oração, irmãos, nesta noite. Com este cântico bonito, inspirado do coral. Nós vamos fazer uma reflexão. Tal a necessidade de uma reflexão nos dias de hoje, porque um jovem será ordenado ao sagrado ministério, exercerá a função pastoral, cuidador de almas, cuidador de vidas, cuidador de gente. Mas todos hão de convir que ser pastor hoje desperta e levanta muitos questionamentos, não só fora, mas também dentro das próprias congregações. Porque, queiramos ou não, assim como tudo está em crise, o pastorado também hoje está em crise. Mas graças a Deus que temos uma palavra, a sua palavra, que é regra de fé e prática para todos nós. Tratando-se de uma ordenação, eu pensei muito, quando contatado para fazer a exposição da palavra. Eu quis pensar nesta noite com os irmãos e com o nosso irmão diácono Newton, pensar sobre Moisés, pastor Moisés, no Velho Testamento. A trajetória de Moisés, a vida de Moisés. Mas seria um desenvolvimento grande de um tema. Pensei num outro pastor, no Novo Testamento, Paulo. Na vida de Paulo, na missão de Paulo, nas marcas de Paulo. Dois testemunhos vivos de pastorado que fariam bem para nós ouvirmos nestes dias e mais precisamente nesta hora. Mas também fazer uma análise sobre a vida de Paulo, a vida pastoral de Paulo, seria um tema grande. E aí eu resolvi fazer o seguinte, em se tratando de uma reflexão. Nós vamos comparar Moisés e Paulo hoje. Então a gente vai sair daqui meia-noite, porque eu não queria falar só sobre Moisés, porque ia demorar muito. Se eu falasse só sobre Paulo, ia demorar muito. Eu vou juntar os dois, aí vocês duplicam. Mas é uma reflexão destes dois grandes homens. E vamos pedir a Deus que nos abençoe. Senhor, abençoa-nos, porque nós precisamos do Senhor. Na medida que o mundo entra nesse funil de iniquidade, há uma necessidade grande, ó Deus, de nós refletirmos sobre o pastorado à luz de Tua palavra. E derrama sobre nós a luz do Teu Espírito para que todos nós sejamos edificados, instruídos, consolados e animados. No nome de Jesus. Amém. Assim diz a palavra de Deus: pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer, nem por sorte da ganância,
mas de boa vontade, nem como dominadores dos que vos foram confiados. Antes, pastoreai o rebanho de Deus, tornando-vos modelos do rebanho. Ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a inacessível coroa da glória. A inacessível coroa da glória. A palavra é bem enfática, há textos e mais textos. O Senhor ordena pastoreio. E quem é o pastor? Pastor é aquele que cuida de gente. Cuidar de igreja quer dizer cuidar de gente, cuidar de vidas, cuidar de almas, cuidar de corações. Esse é o trabalho pastoral. Quando nós lemos a palavra de Deus, do Gênesis ao Apocalipse, aqueles que já fizeram uma leitura completa da Bíblia toda, percebem que toda a palavra de Deus é usada para um povo em peregrinação. Ele chama Abraão e manda Abraão peregrinar. Quando a gente chega no livro do Apocalipse, nós olhamos um povo, uma igreja que também está em peregrinação. E nessa peregrinação é que vem a ordem de Deus para aqueles que ele escolheu, pastores, para pastorearem, e diz: pastoreiem o meu rebanho, tomem conta do meu rebanho. E por que nós vamos meditar, ainda que rapidamente, nesta noite, sobre Moisés e Paulo? Porque, na verdade, eles são duas figuras que, através de suas vidas, nós aprendemos o que é pastorear. Pastorear não está nos livros de poimênica, que é a arte de pastorear, nem nos manuais de teologia. Pastorear está numa alma que se ajoelha diante de Deus e suplica de Deus graça para conduzir esse povo que está em peregrinação. É algo muito mais profundo do que letra. É algo muito mais profundo do que dogma. É uma chamada divina que conscientiza a cuidar de um povo que está em peregrinação. E a gente vai perceber isto muito bem nas vidas de Moisés e Paulo. Rapidamente, alguns tópicos. Paulo foi aquele pastor que se dedicou a cuidar com grande intensidade no coração do povo, dessa gente de Deus. Paulo gostava de gente, e de gente de Deus. E ele gostou tanto dessa gente de Deus, que certa vez ele chegou a dizer: eu gostaria de ser reprovado no lugar de vocês. E a gente vai encontrar esta mesma dedicação em Moisés, quando Deus, certa vez, por causa do pecado de Israel, que havia caído na idolatria, na peregrinação, Deus disse: Moisés, eu vou riscar esse povo da terra, vou eliminá-lo. Moisés se prostra diante de Deus e diz: Senhor, não! Intercede pelo povo. E naquele mesmo espírito paulino ele diz: Senhor, não faça isto com este povo. Antes, risca-me do livro da vida, mas preserva esse povo. E esses dois belos testemunhos de Paulo e de Moisés mostram exatamente o coração dedicado do pastor
de maneira incondicional com a ovelha que Deus coloca ao seu redor para ele tomar conta. Paulo se esforçou tremendamente com o povo, doutrinando o povo, ensinando o povo. Nós vamos ver isso também com Moisés, que usou até uma expressão muito bonita e poética, que a sua doutrina, a maneira como ele doutrinava, se comparava ao gotejar do sereno. Continuamente Moisés está ali ensinando o povo, doutrinando o povo, ensinando as raízes do Evangelho, da graça de Jesus Cristo. E nisso ele se desgastava. O apóstolo Paulo dizia: a mim não me desagrada ensinar a vocês sempre as mesmas coisas, mesmo que todos saibam, vocês precisam aprender de novo e meditar e lembrar e ruminar essa doutrina. O pastor é aquele que tem que estar com a alma total e incondicionalmente dedicado, com a sua alma dedicada ao coração da igreja, às pessoas, e aquele que tem de conduzir essas almas com a doutrina, com o ensino de Deus, com a palavra de Deus, que não pode se apartar jamais da boca de um pastor. E ambos trabalharam um povo em peregrinação. Porque todos nós estamos em peregrinação. A vida é uma peregrinação. Logo, logo estaremos na curva da vida. E como a vida vai rápido, estamos peregrinando, estamos marchando, como o povo de Israel no deserto, como a igreja nascente lá no Pentecostes. E os pastores são aqueles que têm de cuidar dessa gente na peregrinação. Agora, quando eles faziam isso, enquanto faziam isso, eles não se descuidavam da sua vida devocional. Este é um dos grandes problemas hoje, irmãos do pastorado. Me parece que as igrejas estão exigindo demais dos pastores como administradores e menos como pastores, cuidadores de almas. Muitas igrejas veem o pastor como gerente, e algumas querem até um pastor gerente. Mas isso contraria totalmente a palavra de Deus, que chama o pastor para ele cuidar das almas. E Moisés e Paulo, eles não descuidaram de uma vida devocional, e eles mostraram isso através de uma atitude que está muito ausente hoje. Eles se disciplinaram a buscar ao Senhor. A gente está vendo irmãos pastores muito preocupados com muitas coisas. Coisas que Deus nem quer que estejam preocupados. O que Deus quer é uma coisa só. Neste contexto do que se aborda nesta noite, é que busquem ao Senhor para cuidar do seu povo. Porque sem Deus, um pastor não pastoreia o povo. Sem comunhão com Deus, ele pode saber doutrina, decorado, tudo decorado, a Bíblia de ponta a ponta. Mas se ele não buscar ao Senhor, buscar o socorro do Senhor, falta-lhe a unção para chegar ao coração da ovelha, à alma da ovelha. E não se pastoreia sem unção. Tanto que a palavra de Deus diz: jamais falte sobre a tua cabeça a unção.
Jamais falte o óleo do Espírito sobre a tua cabeça. Por isso, irmãos, a necessidade de buscar, como Moisés. Certa vez Moisés afasta-se no momento de busca do Senhor e numa intimidade profunda com Deus, nasce na alma daquele pastor um desejo santo, extraordinário, sobrenatural, divino. Ele disse assim: Senhor, mostra-me a tua glória. E o Senhor disse para ele: homem nenhum verá a minha glória e continuará vivo. Mas eu vou te colocar na penha, na pedra, e eu vou passar diante de ti toda a minha glória. Porém a minha mão nos teus olhos. E tem um texto bonito que precisa ser explicado dentro do contexto. Quando o Senhor passa com a sua glória, aí Moisés ainda percebe, vê as costas e as mãos de Deus. Ele viu quem? A visão de Jesus Cristo, que é a expressão exata da glória de Deus. Viu Jesus Cristo. Ele buscou, e a face de Moisés saiu brilhando daquele lugar. Ele teve uma intimidade com Deus, ele buscou Deus, ele gastou tempo com Deus. Eu lembro de um velho pastor, li esse livro, nem título havia, li pela curiosidade de não ter um título, e nem o nome do autor. Era um homem que a sua vida era de busca com o Senhor, ele primava numa intimidade com Deus, num relacionamento pessoal com Deus. Não era com um Deus distante, mas com um Deus presente. Ele se ajoelhava verdadeiramente nos pés de Jesus, ele sozinho, num andamento bíblico, muitas vezes relaxado por nós, quando a palavra vem e diz, o próprio Jesus entra no teu quarto e fala com Deus, e ele te recompensa, e ele te visita, e ele te assiste. Aconteceu um fato interessante com esse homem. Ele estava um tempo numa cidade, aí ele estava orando, chegou a hora do almoço. A dona da casa foi chamá-lo, o viu de joelhos, diante de Deus, expressando uma intimidade tremenda com Deus que a impressionou. Aí ele percebeu que já era hora do almoço, aí foi almoçar, porque também havia um outro visitante, e esse visitante era um ateu. Antes do almoço, o dono da casa disse: vamos orar com o irmão. Ele começou a orar uma oração simples. E todos perceberam que a mesa estava tremendo, sacudindo. O que era? O que foi? O ateu estava preso à mesa, tremendo, com oração de almoço antes da refeição. Mas era de um homem que primava pela comunhão com Deus. E isso não pode faltar na vida de um pastor. O pastor tem que ser aquele que tem de ter mais tempo para estar com Deus, para ser fortalecido nessa peregrinação com o povo, nas suas mazelas, nas suas dores, nas suas cruzes, nas suas dificuldades, nas suas perplexidades, nas suas ansiedades, nas suas frustrações, nas suas doenças, nos seus pecados, nas suas friezas. Tudo isso é muito para um homem, desde que ele não busque Deus. Por isso ele tem de buscar Deus, porque os pastores são chamados por Deus, não só no passado, mas ainda hoje, para pastorearem o rebanho do Senhor, tomar conta dessa gente nesse mundo terrível.
Paulo foi assim um homem também que buscou ao Senhor com intensidade. Aquela busca reservada e solitária, como nós estamos precisando fazer isso de novo, não só nós pastores, mas os crentes no mundo difícil. Um momento só com Deus, falar só com Deus, abrir a alma para Deus. E a palavra do Senhor diz que Ele nos ouve, porque a sua mão não está encolhida, o braço não está encolhido, muito pelo contrário, a sua mão está estendida e os seus ouvidos estão abertos ao clamor do seu povo, principalmente ao clamor dos seus servos pastores. E Paulo buscou o Senhor, e o Senhor lhe respondeu: a minha graça te basta, Paulo. Jesus, a suficiência é contigo. E foi um momento de graça na vida de Paulo, tanto que ele não sabia se toda essa realidade da busca tinha sido no corpo ou fora do corpo, mas que tinha sido muito real. Agora, o assunto é longo e eu me empolgo com essa parte da eclesiologia da igreja. É que ambos, o pastor Moisés e o pastor Paulo, pensem bem nisso, eles trabalharam dois pilares que são importantes e que devem ser trabalhados por todos os pastores. Eles trabalharam a fé e a esperança. Duas coisas importantes para quem peregrina. Na peregrinação e para a peregrinação, estes dois pilares são importantes. Sem fé não se peregrina. E sem esperança não se chega. E a teologia bíblica, antes de ser uma letra gelada, fria, racional, intelectual, discursiva, discutível, ela é muito mais prática, é dia a dia, é busca de Deus, é coração da igreja e coração pastoral. É fé e esperança. Deus nos colocou para peregrinar neste mundo. E nós sabemos que nós peregrinamos nesta vida. Desde o princípio, o pai da fé saiu peregrinando. Desde o princípio. E esta é a nossa história. Esta é a história desta igreja. A história de tantas igrejas. A história do povo de Deus, de todo o mundo. Nós estamos em peregrinação, Quando a gente lembra da peregrinação do deserto, vê a mensagem de fé. Moisés chamando aquele povo para a perseverança, para a obediência, crer em Deus, confiar só em Deus. Como hoje está sendo necessária esta pregação por parte dos pastores, confiar só no Senhor, Isso é fundamental, é importante, é o que de mais importante existe. O salmista Davi dizia: quem mais tenho eu no céu, além de ti? Como dizia dois domingos atrás, se não buscarmos a Deus e se não seguirmos a Deus, o que será de nós? É por isso que o mundo está do jeito que está. Que as pessoas estão vivendo sem Deus, sem compromisso com Deus, sem querer fazer a vontade de Deus, sem querer ter comunhão com Deus. E o que é que pode sobrar de uma vida desta, senão o caos que temos visto neste mundo? Vidas sem fé. Mas o povo de Deus que peregrina, por direção do Senhor, recebeu a graça de terem pastores para cuidarem desse povo,
levando-lhes mensagem de fé e mensagem de esperança. E há uma coisa muito importante falando agora mais precisamente para nós, pastores, é que na medida que Moisés e Paulo trabalhavam com o povo de Deus, a fé e a esperança, na medida que conduziam o povo nessa peregrinação e que lhes animava com a fé e a esperança, Deus ia trabalhando a alma deles. Por vezes há alguns ditos repetidos de que pastor sofre muito. Pastor não sofre nada. Pastor é um abençoado de Deus. Pastor é um abençoado de Deus. Deus, para falar à igreja, Ele toca no coração do seu servo pastor. Você já pensou que sentimento, que importância, que graça você falar ao povo? Isso é tão extraordinário e tão sublime. Na hora que você percebe e sente pelos olhares, pela atitude, que o povo está sendo abençoado, alimentado, descedentado, fortalecido, nesse mesmo instante, a alma dele passa por isso. Quando se conduz o povo à fé, a alma do pastor lateja de fé. Quando se conduz o povo na esperança, a alma do pastor também se transborda de esperança. É uma graça maravilhosa de Deus ser pastor. Porque Deus vai trabalhando a alma do pastor, o coração do pastor, a mente do pastor. Deus vai trabalhando. Que pastor é homem como todos os homens, natureza do pastor é igual à natureza de todos os homens. E na medida que Deus vai trabalhando, na medida que seu servo pastor vai trabalhando a igreja, o Senhor vai transformando. E ele foi capaz de tomar um futuro rei do Egito, orgulhoso e vaidoso, impaciente, que matou um homem. Deus, o Senhor, o transformou no homem mais manso da terra, Moisés. Na medida que Paulo trabalhou a igreja nascente, aquele ousado e impaciente Paulo, vaidoso pelos seus conhecimentos e que ansiava a liderança radical da religião no tempo, no seu povo, e que consentiu na morte de um santo, Deus o transformou num homem dos mais bondosos da face da terra. E a gente pode ver bem isto, o apóstolo Paulo, cerrando o seu ministério lá em Cesareia. Os irmãos o arrodeiam e choram, porque ele diz, estou indo para Roma, onde seria sacrificado. Lá em Tiro, homens e mulheres se despedem na praia chorando. Em Éfeso houve pranto, e os presbíteros o abraçaram afetuosamente. E quando a gente lê o último capítulo de Romanos,
que a gente vê aquela saudação do apóstolo aos irmãos da igreja, onde expressa uma bondade tão maravilhosa de reconhecimento, de gratidão. O que se percebe é um homem de extrema bondade. Deus trabalhou, Deus trabalha na alma dos pastores. Os pastores vão também crescendo com a igreja, crescendo em graça, numa estatura espiritual, e Deus vai abençoando, e isso é bonito, a gente vê na nossa própria vida, como certas coisas que nos amarravam no passado, e que hoje nós não estamos mais amarrados, certas marcas que nos incomodavam no passado, hoje elas foram retiradas completamente da nossa vida. Quem fez isso? A graça superabundante e presente do Senhor Jesus. Eu gosto de ler, irmãos, o registro que o Espírito Santo faz sobre o fim do ministério destes dois pastores, Moisés e Paulo. Vamos a Moisés. Moisés queria continuar o seu trabalho, ele estava cheio de saúde, de vigor. A Bíblia diz que ele estava na sua força, no seu vigor, os olhos não se turvaram, mas Deus não permitiu prosseguir. Pelo contrário, Deus mandou que ele subisse o Monte Nebo, uma espécie de corredor de chegada, de final de ministério, corredor da peregrinação de Moisés. Mas antes de subir, ele revela em suas palavras de bênção para o povo estes dois pilares importantes para quem peregrina: fé e esperança. Ele olha para o céu diante de todo o povo e diz: o Senhor é único Deus. Não há semelhante ao Senhor, não há semelhante ao Senhor, que cavalga sobre os céus e com sua alteza caminha sobre as nuvens. Diz isso olhando para o céu. Ele olha para o povo e diz: quem se iguala a ti, ó povo de Deus? Tu és o povo salvo pelo Senhor. O Senhor é escudo que te socorre. O Senhor é espada que te dá alteza. E tu andarás nos seus altos. E Moisés subiu, foi subindo, e o povo contemplando. Aquele servo que trabalhou durante 40 anos no deserto, mas sempre tendo a mensagem de fé e de esperança. Lá no alto do Monte Nebo, o Senhor manda ele olhar, e ele vê a terra prometida. A terra que Deus havia prometido a Abraão. Lá no cume do monte, ele vê a terra da promessa. A terra para a qual peregrinou com fé. A terra da esperança. A terra para onde ele conduziu o povo de Deus, e Moisés entrou no descanso do pastor celestial. Paulo, quando Nero incendiou Roma, colocou a culpa nos cristãos e ordenou a prisão de Paulo. E enquanto Paulo aguardava o suplício, ele escreve a Timóteo e diz assim: Timóteo, é chegado o tempo da minha partida. Aí ele escreve revelando a sua fé. Combati o bom combate da vida. Eu completei a carreira da peregrinação. Eu guardei a fé em Jesus Cristo.
Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas a todos quantos amam a sua vinda. Uma declaração de fé do pastor Paulo. Mas ele faz uma declaração de esperança também. Ele escreve a Timóteo e diz: Deus me levará a salvo para o reino celestial. Uma mensagem de esperança. Olha como foi bom para Moisés trabalhar a fé e a esperança do povo, com o povo. Olha como foi bom para Paulo trabalhar a fé e a esperança com o povo. Na hora extrema da vida deles, eles estão tendo um crescente de fé e de esperança. Sobe Moisés e sobe Paulo. Sobe Moisés e descansa. Sobe Paulo e descansa. Nós ainda estamos na peregrinação. E não demorará muito. E subiremos nós, pastores, e todos vocês também, todos aqueles que amam a sua vinda. Mas ninguém disse amém. Moisés sobe para se encontrar com o bem mais precioso da sua alma. Olha a importância da busca. Porque não buscar é não ter interesse. Não buscar é não ter interesse. Não buscar é não querer achar. Não buscar é não querer ter. Não buscar é não querer chegar. Vejam a importância da busca, tão importante para os nossos dias hoje, nestes dias de secularização, de materialismo, de vaidade, de orgulho, de soberba, de tanta coisa. Olha o que é mais importante na vida, olha o que equivale mesmo na vida. É na hora extrema da nossa alma nós crescermos nesse sentimento de busca. Como é bonito a gente ver pessoas idosas que já estão no fim da peregrinação, subindo o Monte Nebo. Pessoas que revelam o seu desejo de estar com o Senhor. Pessoas que trabalharam e foram trabalhadas a buscar o Senhor, a viver buscando ao Senhor, a encontrar com o Senhor, a fugir da religião fria, da letra que mata, mas a ser aquecida pelo Espírito que vivifica. Como Estevão, muitas almas dizem: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. A busca é tão importante, irmãos, o que revela exatamente a nossa fé na perseverança, por vivermos ainda nesta peregrinação. E a vida de peregrinos não é vida fácil, o peregrino cristão não tem vida fácil. Olhemos o rebanho de Moisés e olhemos o rebanho de Paulo. Tempos difíceis. Hoje também temos os nossos dias difíceis. Temos as nossas horas difíceis. Temos um momento de encruzilhada que é momento difícil. Se nós não aprendermos a buscar ao Senhor, buscar Deus, estar com Deus, pensar em Deus,
se concentrar em Deus, colocar o coração nas mãos de Deus. A nossa expectativa para nos encontrarmos com o Senhor será tão cheia de interrogação. Mas Moisés, diante do povo, subiu, expressando a fé e a esperança de um homem que buscou o Senhor. Paulo revela em suas palavras o coração de um homem cheio de fé e de esperança que buscou ao Senhor. Como nós pastores hoje precisamos dessa devocional, dessa atitude do coração, como a igreja precisa. E nós pastores, muito mais, como líderes do povo, porque somos nós que haveremos de despertar nos homens a fé e a esperança, a firmeza e a expectativa, a determinação e a alegria, a força necessária para dizer como Paulo: eu sei em quem tenho crido, e eu estou bem certo que o Senhor é poderoso. Nestes dias tão difíceis, quando tanta gente diz tanta coisa, é preciso voltar a ouvir de novo. Nós ouvirmos de novo de nós mesmos, de dentro da nossa alma, e dizermos em todos os cantos e recantos: eu sei em quem tenho crido, eu sei em quem tenho crido, e eu estou bem certo que Ele é poderoso. Encerrando, irmãos, a vida daqueles dois pastores deve ser um exemplo para nós pastores. E jamais poderemos deixar de comunicar a fé no invisível e a esperança no porvir. Fé e esperança. Porque sejamos honestos e sinceros, não é isso que mais os homens precisam? Fé e esperança. O que é que os homens mais precisam neste mundo sem perspectivas, de caos? E como um planeta, a Bíblia diz, será destruído. Do que é que os homens mais precisam? De fé em Deus. Do Deus que se revelou no Senhor Jesus Cristo. Perseverança, firmeza, determinação. Do que é que os homens mais precisam hoje? Do que é que eu e você mais precisamos hoje? Senão de esperança, que é quem anima a nossa alma, nos dá alegria. É interessante nós olharmos os heróis da fé. Por vezes nós paramos só na fé de Abraão, na fé de Isaac, na fé de Jacó, na fé de Davi. Mas esses textos se completam com a esperança. E a esperança é porque eles anelavam coisas maiores. Eles anelavam a ressurreição. Por isso é importante, irmãos, nós pastores destes dias de peregrinação, e certamente uma peregrinação final, escatológica, apocalíptica, como nós precisamos trabalhar a fé e a esperança, e trabalhando isto na vida e no coração do povo, nós mesmos estaremos trabalhando conosco. Porventura, irmãos, concluindo, ansiando como eles ver a glória de Deus, o Cristo exaltado, e o desejo de habitar a Canaã celestial, nós pastores não passaremos também esta mesma mensagem para o povo de Deus? Como Moisés e Paulo cresceram,
assim também nós vamos crescendo em fé e nos enriquecendo na esperança, ao mesmo tempo em que vamos enchendo a alma do povo de Deus, que anseia por ver a glória de Deus. O Cristo é exaltado e glorificado e habitar na Canaã celestial. Que Deus abençoe o nosso irmão Newton, diácono Newton, para que ele, cheio de fé e de esperança, conduza o povo de Deus. E assim ele terá também a sua alma enriquecida de fé e esperança para a glória de Deus. Que o Senhor nos abençoe.